Descomplicando a economia. O governo arrecada dinheiro e tem que destinar esses recursos para os gastos. Ele pode destinar esse dinheiro para custear a máquina, ou seja, ele tem que manter a máquina funcionando e, ao mesmo tempo, tem que sobrar recursos para que ele possa fazer os investimentos. Construir hospitais, creches, investir na infraestrutura. É evidente que, se a gente olhar as finanças públicas, o dinheiro que o governo arrecada não é suficiente para cobrir todos os seus gastos. E, além disso, ele tem um estoque de dívida, que é chamada dívida pública, ou seja, a dívida tanto interna como a dívida externa brasileira. E aí que começa o problema. Faça a conta comigo como se fosse na sua casa. Você ganha por mês R$5.000. Aí você vai pagar todas as suas contas no mês e gasta R$6.000. Então você tem um buraco aí nas suas finanças da casa de R$1.000. Como é que você financia isso? Normalmente a pessoa vai lá e pega dinheiro no banco. As famílias estão indo para o cheque especial, outras usam o cartão de crédito, quer dizer, roda ali, alguns pedem dinheiro emprestado para familiares, outros vão para outras modalidades do banco. O governo também pode fazer isso, mas uma das maneiras que ele utiliza para poder se financiar, já que a arrecadação tributária não é contento, quer dizer, não supre tudo, né? Semelhante a esse exemplo que eu dei, o governo tem um nível de arrecadação e, infelizmente, ele não tem sobras. Como falta dinheiro, ele vai e emite um título público. Exatamente, faz lá a emissão de um papel. Por exemplo, você que investe no chamado Tesouro Direto, você está comprando títulos do governo, né? Os bancos são grandes compradores de títulos do governo. E o que o governo faz para estimular você a comprar o título dele? Oferece uma remuneração, uma taxa de juros. Então, quando ele fixa nas reuniões do Comitê de Política Monetária a chamada taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o que ele está dizendo? Olha, eu, governo, neste momento, para cobrir o meu déficit, peço dinheiro emprestado para você, cidadão, empresa, banco, fundos de pensão. E eu, o governo, estou disposto a pagar para você 7,5% de juros ao ano, 7% de juros ao ano, 8% de juros ao ano. Ou seja, quanto estiver definido na taxa Selic. O investidor compra o título, esse dinheiro vai para o governo, ele se financia e, evidentemente, que aí ele gera uma dívida pública. E essa dívida vai crescendo se o governo não fizer o ajuste das suas contas. Como é que essa dívida não cresceria? Se ele tributar, gastar dentro do nível da tributação, sobrar dinheiro, pagar os juros da dívida, e aí ele não teria aumento da dívida. Vamos fazer um exemplo para a sua casa. Lembra lá que eu falei do exemplo de R$5.000? Você ganha 5.000, gasta 6.000, você tem um buraco de R$1.000. Abriu, por exemplo, cheque especial. Você tem que pagar juros, sei lá, de 10% ao mês. Então você vai ter que pagar R$100 desses R$1.000. Se você continuar tendo uma renda de 5 e gastando 6, essa dívida vai para 2.000. Mas como você tinha que pagar os R$100, você já está devendo 2.200. E como é juro composto, vai ficando uma loucura. Com o governo é a mesma coisa. Como ele é incapaz de segurar os seus gastos e as demandas são enormes, ele vai gerando um buraco, que é o chamado buraco primário. Ali já tem um buraco. Aí ele tem que cobrir os juros, mais um buraco. E a dívida então vai crescendo. E o mercado fica de olho nessa relação. Será que essa dívida não vai crescer de uma maneira tão constante que vai chegar uma hora que não pode pagar? Por isso que é importante o governo ter um pouco mais de qualidade do gasto. Obviamente que não dá nem para pensar mais em tributação, porque a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Está entre as 5 maiores do mundo, é cerca de 34% a 36% de toda a riqueza produzida. Então não tem mais espaço para isso. Então nós temos que exigir, sim, qualidade no gasto. Evidentemente que há uma possibilidade de melhorar a situação, se a economia voltar a crescer. A economia voltando a crescer, gera mais tributos, aí o governo vai ter mais arrecadação. Seria na tua casa você ter uma renda extra, ou você subir de cargo, né? Você ganhava 5.000, passou a ganhar 5.500, 5.800, 6.000, dá para cobrir essas despesas, desde que as suas despesas não cresçam também. Então a taxa Selic é aquela que vai atrair o investidor para comprar títulos públicos, mas ela também tem outra função. Ela pode ser estimuladora ou não do consumo. Pensa bem, se um banco pode comprar um título do governo e ter uma remuneração de 7,5%, 8% ao ano, ele vai acabar captando o dinheiro do público a uma taxa menor. E pode emprestar para o público uma taxa também menor. Se ele emprestar uma taxa menor,
a um estímulo do consumo. Então o governo usa da taxa de juros ou para controlar a inflação ou para permitir o crescimento econômico. É um jogo que ele faz, quer dizer, é uma função secundária dessa taxa de juros fixada por governo. O importante é a gente saber que tem uma dívida interna, uma dívida externa. A dívida externa brasileira está equacionada, ela está alongada, mas o grande desafio é a dívida interna. E para ela não crescer, precisa ter equilíbrio nas contas públicas. Para ter equilíbrio nas contas públicas, o governo tem que ter qualidade na arrecadação e controlar seus gastos. Se ele conseguir fazer as duas coisas, aos poucos os juros podem cair e esse endividamento não cresce mais. É assim que funciona a conta pública, é assim que roda a economia. Daí a importância do tema, daí a importância de termos orçamentos cada vez mais equilibrados para que o governo não seja ele aquele que causa estragos na própria economia. É isso. É dessa maneira que a gente descomplica a economia. Fique conosco aqui no Planeta Economia. ST Corretora de Seguros. Faz parte do nosso planeta.